Oi, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero falar que o nosso corpo é o nosso escravo. Por que eu tô falando isso? Porque assim, nós temos que escravizá-lo para que possamos continuar caminhando sempre e fazendo não a vontade dele, mas a nossa vontade, tá? O que acontece? As pessoas, elas conhecem o nosso passado. Elas falam sobre o nosso passado. Elas não sabem nada sobre o nosso futuro. Então, assim, o que as pessoas dizem a respeito de você, a respeito de nós, não diz respeito, porque elas só sabem sobre o nosso passado. Não sabem nada sobre o nosso presente, muito menos do nosso futuro. A nossa semana é uma estatística, né? Nós começamos bem na segunda-feira, com tudo, com aquela energia. Vai chegando quarta, sexta-feira, final de semana, nós vamos decaindo. Então, isso é uma estatística. Então, o que acontece? Vocês já pararam para pensar que os rins, os pulmões, independente se é segunda, terça, quarta ou quinta-feira, eles precisam funcionar, né? Os nossos organismos, os nossos rins, o intestino, o pulmão, se eles, independente se é segunda ou terça ou quarta, eles precisam funcionar, porque se eles não funcionarem, o que acontece conosco? Não estamos mais vivos, né? Somos dependentes dele. Então, assim, por que na terça, na quarta, na quinta, na sexta não pode ser como a segunda-feira, não é mesmo? Então, assim, como nós fazemos a nossa oportunidade, é muito importante pensarmos como se todos os dias fossem uma segunda-feira. Todos os dias temos que acordar com bastante energia, nos dedicarmos, fazer prosperar todos os dias das nossas vidas. Novas ideias, novos lugares, novas pessoas, novos empreendimentos e com isso, consequentemente, novos resultados, não é mesmo? Então, assim, temos que focar que todos os dias temos que levar como fosse uma segunda-feira. E não tipo, segunda-feira, todo mundo sextou, e aquela energia, trabalha meio-dia, trabalha mais ou menos, não leva nada, não se dedica muito bem, né, no seu dia e quer que as coisas sejam diferentes. Então, vamos focar e pensar, fazermos os nossos dias como todos os dias fossem segunda-feira, com a energia lá em cima, olharmos de cima. E com isso, o que acontece? Precisamos, assim, que os nossos pensamentos, eles precisam estar sempre vindo do alto. Porque se olharmos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, vem das alturas. Então, os nossos pensamentos precisam estar sempre ligados ao alto. Porque com isso, o que acontece? Temos melhores as ideias, as compreensões das coisas são muito maiores e melhores. Quando olhamos para o alto e o nosso socorro vem de lá, olhamos de cima para baixo. Então, quer dizer, se estamos em cima, olhando para baixo, então significa que estamos em cima. E quando estamos em cima, a nossa energia é melhor, a nossa estrutura é melhor, e com isso as consequências serão melhores. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 9:24, fala assim, eu achei muito importante trazer, porque se comunica muito com o que nós estamos falando, né? Fala assim, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Aqui é a carta de Coríntios, Paulo falando com a igreja de Roma, né? Falando com os romanos. Tinha muita coisa errada, muita bagunça. Então, Paulo escreve essa carta para colocar algumas coisas em ordem, né? Então, assim, aqui quando ele fala sobre a corrida, que todos competem e um só é vencedor, quer dizer o quê? Que todos nós estamos nessa terra num treinamento, numa competição. E o que nós estamos buscando? A coroa da vida, a coroa da eternidade para viver com o nosso Senhor. E aí, continuando aqui, ele fala assim, portanto, corram para vencer. Então, é muito importante que façamos a vida aqui
para vencermos, né? Vencermos em espírito e matarmos a nossa carne. Aí ele continuando fala assim: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Os atletas somos nós, precisamos ser disciplinados aqui na Terra. Estamos sendo treinados para coisas maiores e melhores. Aqui é o nosso treinamento. Então, por isso que eu falo que o nosso corpo é o nosso escravo. Nós temos que esmurrar o nosso corpo. Nós temos que nos dedicarmos ao máximo para conseguirmos que com esse treinamento a gente consiga a nossa coroa eterna da eternidade, né? Que é o nosso troféu. E aí, ó, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, que é a coroa da vida que queremos. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. O que ele quer dizer aqui? Que ele não corre sem objetivo, como quem quer dar golpes no ar. Golpes no ar é viver avulto, viver a Deus dará, viver como se nada tivesse um significado. Não, a nossa vida tem muito significado. Nós estamos passando por um treinamento aqui. Aqui é uma etapa para vivermos eternamente. Se é que vamos viver eternamente. Então, estamos aqui passando por esse treinamento. Então, é muito importante vivermos a cada dia debaixo do propósito do Senhor. Nos dedicarmos cada dia mais e melhores para isso, né? Continuando, ele fala assim: disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Porque quando pregamos a palavra do Senhor, levamos a palavra dele, disciplinamos o nosso corpo, procuramos fazer o que é certo, o que é correto, nos dedicamos. Então, assim, é muito importante que tenhamos essa disciplina com nós mesmos, para que depois isso não venha a ser cobrado de nós, não é mesmo? Então, é muito importante essa disciplina a partir primeiramente de nós. Deus já nos deu o domínio, o governo e a multiplicação. Então, quer dizer, precisamos avançar, precisamos alcançar esse domínio próprio, esse governo, governar sobre todas as coisas, governar sobre as coisas, sobre os animais, sobre nós mesmos, a multiplicação. Então, se ele já nos deu tudo isso, precisamos captar isso, precisamos trazer para a nossa vida, né? A nossa mentalidade nos leva para uma nova fase. Então, quanto mais explodimos a nossa mente, quanto mais avançamos em sabedoria, aí sim nós possamos escalar mais uma fase nas nossas vidas. A gente só melhora quando crescemos em sabedoria. Aí escalamos mais um degrau de fase e mudamos totalmente a fase para melhor, é claro. Então, assim, esmurrar o nosso corpo para operar na Terra, porque é ele que tem que operar aqui na Terra, no físico. O corpo que nos leva adiante, o corpo que nos conecta com outras pessoas, que nos conecta com as coisas aqui da Terra. O corpo que acorda, não é mesmo? Então, assim, esmurrar o nosso corpo como escravo para a minha alma fazer toda a gestão do que acontece aqui na vida, porque quem faz a gestão é a nossa alma, né? Quem tá no estratégico, quem dá a direção é o nosso espírito. Então, assim, ele sabe de onde eu vim, ele sabe para onde eu vou, a missão e a visão e os valores para eu seguir. Isso tudo é o espírito. Porque, assim, o espírito, ele que veio do alto e é para lá que ele vai voltar. O meu corpo é apenas máquina para cumprir um propósito, mas preciso ser guiada pela minha alma e pelo meu espírito. E o espírito que veio de Deus, ele vai voltar para Deus. O espírito que já sabia de tudo, ele era o arquiteto que estava com Deus quando tudo começou, quando Deus começou a criar, né? O espírito, a sabedoria, é ele. Então ele já sabe quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
entendeu? Então é através de tudo isso. O espírito mostra a visão, a missão, né? Que é os valores que nos leva para a alma, né? Então é muito importante sabermos exatamente o que cada um exerce, né? O espírito, o corpo e a alma. Sobre ser o arquiteto que estava com o Senhor, a sabedoria desde o início, se eu não me engano, é em Provérbios 8 que fala, ele já estava com Deus, né, antes de tudo. Então, assim, é a sabedoria, o espírito que veio de lá e vai voltar para Deus. Tinha um homem, ele tinha 2 cachorros de briga, que brigavam, né? E tinha um outro homem que sempre apostava naquele cachorro e aquele cachorro sempre ganhava. Aí foram buscar saber por quê, como que ele sabia que toda vez aquele cachorro que ele apostava que ia ganhar, ganhava. Aí descobriram que ele era o vizinho do dono dos 2 cachorros. E ele via qual cachorro foi alimentado naquele dia. Então, o cachorro que foi alimentado naquele dia, ele sempre ganhava a luta. Então, assim, existe essa luta, né? Que é a luta do corpo e do espírito, que é muito mais espiritual do que a gente imagina, né? A alma, ela tá no centro e fica o corpo e o espírito, e eles brigando, eles lutando para ver quem vai vencer. Então, com todo essa conversa, esse assunto que eu trouxe hoje aqui para vocês, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, né? Quem você vai alimentar mais hoje? Pense bem. Quem você está alimentando mais? Qual você alimenta mais no seu dia? Você alimenta mais a sua carne? O que você está ingerindo de alimento mais no seu corpo? O que você está buscando mais para você? O que você está alimentando mais no seu dia? É esse o animal que vai ganhar. O problema tá aí, que nós temos esses 2 cachorros e nós temos que saber ter essa noção do qual nós estamos alimentando mais, que é esse que vai vencer. Então eu deixo essa reflexão aqui, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E reflitam sobre isso, sobre qual é esse cachorro, esse animal, seja qual nome você queira dar, mas qual você está alimentando mais no seu dia? É a sua carne ou é o seu espírito? E o qual você estiver alimentando mais é esse que vai ganhar.